Bem, na Península Ibérica e na região da França, na Idade Média, se destacou a arte do trovadorismo. E é bom a gente entender um pouco sobre o trovadorismo para a gente chegar na origem do cordel. O trovadorismo ele foi um estilo de época que aconteceu, como eu disse, na Idade Média, e nessa época o sistema social, econômico, político, ele era voltado para a agricultura de subsistência, para o feudo, né? Para o feudalismo, o senhor do feudo, para a posse de terras e tudo mais, o feudalismo. As cantigas trovadorescas elas eram versos que eram criados para serem cantados com acompanhamento de instrumentos musicais como harpa, flauta, viola, pandeiro. Já é uma semelhança que tem com o cordel, né? Essa musicalidade nos versos. No cordel a gente encontra essa musicalidade. Os compositores desses versos eles se chamavam trovadores, mas entre eles existia uma certa hierarquia, onde cada um desempenhava uma função. E isso, de certa forma, também denominava um certo status. A gente tinha os trovadores, que eles eram poetas das cortes feudais. E aí eles produziam essas cantigas, esses poemas, sem se preocupar com nenhum retorno, com nenhum pagamento. Já os jograis, os segréis ou os menestréis, eles tinham uma posição inferior, socialmente falando, e eles percorriam os castelos para entreter a corte, né, e tudo mais, só que aí eles já queriam um retorno, um pagamento para poder fazer isso. Por fim, a gente tinha as soldadeiras e as jogralescas. Eram moças que tocavam castanhola e pandeiro e também cantavam. Nesse período a gente tinha as cantigas líricas e as satíricas. As cantigas líricas elas falavam sobre amor, sobre paixão, esse tipo de coisa. Elas eram feitas com versos rimados, divididos ali entre duas ou três estrofes, que se dividiam entre canções de amor com refrão e canções de amor de maestria, que não tinham refrão. Ainda nas cantigas líricas, a gente tinha as canções de amigo. Flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai Deus, Só que nesse caso, os autores que ainda eram homens, eles assumiam no lírico uma visão assim da mulher. E aí era retratado os arredores do palácio, das vilas, dos arredores ali. E a mulher falava sobre ciúme, indignação, saudade da vida cotidiana, de amigo que partiu para a guerra. Essas eram as canções de amigo. Já nas canções satíricas, elas mostravam o modo de viver dos jograis, dos artistas da corte, dos fidalgos, que não iam ali de acordo com o padrão da sociedade, né? O modo de viver que se encaixava no padrão era bem contrário, e nessas cantigas satíricas era mostrado isso. A gente pode dividir as cantigas satíricas entre as canções de maldizer e as canções de escárnio. As canções de escárnio e as de maldizer elas são bem parecidas. A diferença é que a de maldizer ela é bem direta. Ela fala o nome da pessoa para quem é direcionada aquela canção. Ela tem obscenidades, palavrões, coisa pesada. Nas canções de escárnio também pode ter, mas ali já não é tão direto. E aí essas canções de escárnio falavam de homem suvina, de padre, bispo corrupto,
ou de pessoas pobres que viviam de aparência, de adultério, esse tipo de coisa. E como eu disse, as canções de maldizer também abordavam isso geralmente, mas tinha um nome da pessoa, era uma coisa bem mais direta. E aí a gente volta para o cordel, que com o advento da imprensa, com essa ferramenta que é a imprensa, os versos dos trovadores começaram a ser impressos, então começaram a aparecer os folhetos, que eram os versos antes só declamados, ou escritos à mão, ou então só decorados na cabeça. Lá em Portugal, quando isso começou a acontecer, eles chamavam os folhetos de folhas soltas ou de volantes. E aí os portugueses trouxeram isso para cá, né? Os colonizadores trouxeram, mais especificamente para Salvador, e lá de Salvador se espalhou pelo resto do Nordeste, até passar por diversas adaptações e tudo mais, né? Para se tornar o cordel que a gente conhece hoje.